Você já parou para pensar até onde a ambição pode levar alguém? Adonias, filho de Davi, é um exemplo trágico de como a busca pelo poder pode corromper até mesmo os mais próximos ao rei. Mas a história dele não é apenas sobre usurpação. É uma lição poderosa sobre escolhas, falhas e consequências que ecoam até hoje. Imagine por um momento estar no lugar de Adonias, o filho mais velho de um rei renomado, acreditando que o trono deveria ser seu. Mas o que aconteceu quando ele tentou tomar o poder antes da hora? Se você está curtindo essa reflexão, já deixa o seu like para apoiar o conteúdo. E prepare-se, porque você vai se surpreender com o destino de um homem que ignorou a vontade de Deus, subestimou o próprio pai e desafiou a ordem do reino. Continue lendo e descubra a história chocante de Adonias, o filho rebelde de Davi, que pensou que poderia usurpar o trono, mas acabou perdendo tudo. Adonias sempre foi um homem ambicioso. Filho do rei Davi, ele via o trono como algo que lhe pertencia por direito. Afinal, depois da morte de Absalão, ele se tornava o filho mais velho vivo. Mas o problema é que, na monarquia de Israel, não era a idade que determinava o rei, e sim a escolha de Deus. Mesmo assim, Adonias decidiu agir como se já fosse o sucessor, sem sequer esperar o veredito divino. Com arrogância, ele começou a se portar como um rei, cercando-se de carros, cavaleiros e soldados, um verdadeiro espetáculo de poder. O detalhe? Nada disso havia sido aprovado por Davi, muito menos por Deus. Se tem uma coisa que a história bíblica nos ensina, é que a precipitação pode ser um caminho perigoso. Adonias não aprendeu com os erros de seu irmão Absalão, que tentou tomar o trono à força e encontrou um fim trágico. Ele ignorou que Salomão já havia sido escolhido por Deus para reinar. E mesmo sem essa confirmação oficial, ele se adiantou, tentando garantir sua coroa por conta própria. Quantas vezes as pessoas tentam apressar algo que Deus ainda não permitiu? Fazem planos, tomam decisões precipitadas e no final acabam se frustrando. A história de Adonias é um alerta para aqueles que querem tomar para si aquilo que Deus ainda não concedeu. Adonias nasceu em um período turbulento da história de Israel. Seu pai, Davi, ainda não governava toda a nação, mas apenas sobre Judá. O reino unificado viria depois, com muitas batalhas e desafios. Isso significa que Adonias cresceu vendo um mundo instável, onde o poder era conquistado na força e a lealdade dos líderes mudava como o vento. Sua mãe, Hagite, era uma das esposas de Davi, mas não tinha grande influência na corte. Isso fez com que Adonias, ao longo dos anos, buscasse afirmar sua posição sozinho, tentando se destacar entre os filhos do rei. Ao contrário de Salomão, que cresceu sob a orientação de Davi em um período de maior estabilidade, Adonias não teve essa vantagem. Ele testemunhou lutas, traições e até irmãos se voltando contra o próprio pai. Isso pode ter alimentado sua crença de que, para ser rei, era necessário agir antes que outros tomassem o poder. Mas aí está a grande questão. O trono de Israel não era como os tronos dos reinos vizinhos. Deus era quem escolhia os reis. Adonias, no entanto, parecia ignorar esse princípio, confiando mais em sua posição e influência do que na vontade divina. Um erro que custaria caro. Adonias não queria apenas ser rei, ele queria garantir que ninguém pudesse contestar sua ascensão ao trono. Para isso, ele começou a reunir aliados poderosos. Joabe, o grande comandante dos exércitos de Davi, e Abiatar, um dos sacerdotes mais influentes, se juntaram a ele. Com esses nomes ao seu lado, Adonias se sentiu forte o suficiente para agir. Ele organizou uma grande celebração, com um banquete digno de um rei, onde seus seguidores o reconheceram como monarca. Era um golpe bem planejado. Enquanto Davi ainda estava vivo, mas já fraco e idoso, Adonias se antecipava para garantir sua posição antes que Salomão fosse oficialmente nomeado. Mas havia um problema. Ele ignorou aqueles que realmente tinham influência sobre a sucessão. Natã, o profeta de Deus, e Batseba, mãe de Salomão, não foram convidados para a sua festa. E isso foi um erro fatal. Em sua pressa,
Adonias esqueceu que o verdadeiro poder não estava apenas na força militar ou na aliança com sacerdotes, mas na escolha divina. Enquanto ele se preocupava em conquistar apoio humano, o plano de Deus seguia outro rumo. A Bíblia nos ensina que quando tentamos tomar atalhos para conseguir algo que não nos pertence, cedo ou tarde a verdade vem à tona. E com Adonias não foi diferente. Enquanto Adonias celebrava sua ascensão como se já fosse o rei de Israel, Natã percebeu o perigo. Como profeta, ele sabia que a sucessão deveria seguir a vontade de Deus, e essa vontade apontava para Salomão. Ele rapidamente procurou Batseba, mãe do verdadeiro herdeiro, e juntos traçaram um plano para alertar Davi. Batseba foi até o rei, que já estava debilitado, e lembrou-lhe da promessa que ele havia feito. Salomão deveria reinar após sua morte. Logo depois, Natã chegou confirmando que Adonias já estava se proclamando rei sem a bênção de Davi. Era um golpe claro, e algo precisava ser feito imediatamente. A resposta de Davi foi rápida e decisiva. Ele ordenou que Salomão fosse ungido, rei sem demora. Zadok, o sacerdote fiel ao plano divino, ungiu Salomão com óleo sagrado, e a proclamação foi feita com grande alarde. O povo celebrou com tanto entusiasmo que a terra parecia tremer. A festa de Adonias se transformou em pânico quando ele e seus aliados ouviram o som da verdadeira coroação. Seu plano desmoronou diante de seus olhos. Isso nos ensina que, por mais que os planos humanos pareçam bem arquitetados, no fim, a vontade de Deus sempre prevalece. A cena era quase cômica. Adonias, que momentos antes se via como rei absoluto, agora estava desesperado. O som das trombetas, os gritos de alegria e a aclamação de Salomão fizeram seu coração afundar. Seus aliados, percebendo que haviam apostado no cavalo errado, começaram a se dispersar. Joabe, o experiente guerreiro, e Abiatar, o sacerdote, entenderam que estavam em apuros. Mas Adonias, diferente deles, tomou uma decisão impulsiva. Correu para o altar do Senhor e agarrou-se às pontas do altar de sacrifícios, buscando proteção. Era um ato de desespero, pois naquela época o altar era considerado um refúgio sagrado para quem temia por sua vida. Salomão, ao ser informado da situação, poderia ter ordenado sua execução imediata. Mas, ao contrário do que Adonias havia feito, ele agiu com prudência. Salomão declarou que se Adonias demonstrasse lealdade e não tentasse mais nada contra o trono, ele poderia viver. Essa foi uma oportunidade rara de redenção. Mas será que Adonias aprenderia a lição? Essa história nos mostra algo profundo. Não basta apenas fugir para o altar. É preciso mudar de coração. Quantas pessoas buscam a Deus apenas quando estão encurraladas, mas assim que a crise passa, voltam aos mesmos erros? Adonias agora tinha uma escolha. Mas será que ele faria a certa? Adonias teve sua chance. Salomão o poupou, permitiu que ele vivesse, desde que não tentasse mais nada contra o trono. Mas a ambição de Adonias era maior do que sua prudência. Em vez de aprender a lição e aceitar seu lugar, ele decidiu agir de maneira sorrateira. Ele pediu para se casar com Abissag, a jovem que havia cuidado de Davi em seus últimos dias. Esse pedido não era inocente. Na cultura da época, tomar para si uma mulher do antigo rei era uma forma de reivindicar o trono. Era uma jogada política, perigosa, um sinal de que Adonias ainda não havia desistido de sua ambição. Quando Salomão soube desse pedido, ficou claro que Adonias ainda era uma ameaça. Ele poderia estar vivo, mas seu coração continuava conspirando. Essa história nos ensina que certas oportunidades não vêm duas vezes. Adonias teve a chance de recomeçar, mas sua obsessão pelo trono o levou a cavar sua própria cova. Quantas pessoas recebem livramentos de Deus, mas em vez de mudarem, voltam aos mesmos erros? Salomão, agora um rei consolidado, sabia que não podia mais tolerar essa ameaça. O destino de Adonias estava selado. A decisão de Salomão foi finalmente tomada. Adonias deveria morrer. O pedido de se casar com Abissag não foi apenas uma tentativa de usurpação disfarçada. Foi a última gota para Salomão,
que entendeu que Adonias continuava a ser uma ameaça à estabilidade do reino. Sem hesitar, ele ordenou que Adonias fosse executado. Não era apenas uma questão de vingança, mas de garantir que o trono de Israel, escolhido por Deus, não fosse mais ameaçado por aqueles que queriam tomar o que não lhes pertencia. A execução de Adonias é uma lição de autoridade e responsabilidade. Quando uma ameaça real à paz e à ordem é identificada, não se pode simplesmente ignorá-la. Salomão, ao tomar essa decisão difícil, estava protegendo o futuro do reino de Israel. A Bíblia nos ensina que, embora a misericórdia seja importante, a justiça também deve prevalecer. Salomão seguiu o plano divino, mantendo a integridade de seu reinado. Essa ação também nos lembra que, por mais que Deus nos dê oportunidades, persistir no erro traz consequências irreparáveis. A história de Adonias nos desafia a refletir sobre nossas próprias escolhas. Estamos sendo fiéis àquilo que Deus planejou para nós, ou estamos tentando tomar atalhos que nos afastam do seu propósito? Agora que você conhece a história de Adonias, fica a pergunta: até onde suas ambições têm guiado suas escolhas? Será que você tem confiado mais nas suas forças do que no plano de Deus para a sua vida? Às vezes, a vida nos oferece escolhas difíceis, e o verdadeiro desafio é saber quando seguir a vontade divina e quando a ambição pode nos desviar do caminho. Adonias teve a chance de se redimir, mas sua obsessão pelo trono acabou sendo sua ruína. E você, está buscando a verdadeira sabedoria ou apenas tentando alcançar aquilo que seu coração deseja? Pense sobre isso, reflita e, quem sabe, mude o rumo da sua história. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. E não se esqueça de deixar um comentário aqui embaixo. O que você acha da história de Adonias? O que podemos aprender com sua falha? Vamos conversar sobre isso.